Dia 7 de janeiro de 2019, né, por volta das 7h da manhã, o cadáver do Sr. Clóvis William dos Santos, né, vulgo apelidado de DJ Muquirana pelos colegas, foi encontrado infelizmente na Praia do Gi, por volta das 7h da manhã. Então a Polícia Militar acabou acionando a Divisão de Investigação Criminal da Comarca de Laguna, que começou então a fazer os atendimentos preliminares e dar início àquela investigação. No local da Praia do Gi, o Clóvis foi encontrado só com as suas vestes íntimas, né? Algumas escoriações debaixo da axila, pouca coisa perto do pulso, enfim. E encontrou-se então uma camiseta amarrada com alguns cabos de fiação elétrica que entrava na manga direita e saía pela gola. Os indícios apontavam, né, pelo perito de local de crime, que ele não teria sido morto com disparo de arma de fogo ou com facada. Isso nos chamou a atenção e já demonstrava a probabilidade de ter sido um fato ocasional e não totalmente premeditado, né? Então, a partir disso, iniciou-se as investigações, né? A equipe da DIC se mobilizou nesses 4 dias e tentou entender e até reconstruir os últimos passos, vamos dizer assim, do Clóvis até ele ser encontrado na Praia do Gi. Tivemos umas 3 linhas de investigações, todas elas dignas, assim, bem plausíveis, que poderiam ter ocorrido. E começamos a receber muitas informações. Uma das informações partiu da segunda, terça-feira, pela Agência de Inteligência da Polícia Militar de Tubarão. Processamos ela, mas em contrapartida foram surgidas várias, enfim. E diante do surgimento de mais 2 notícias que versavam a respeito da mesma possibilidade, de uma versão só, nós optamos então por ontem deflagrar uma operação em Tubarão, dando uma credibilidade nessa probabilidade disso ter ocorrido. E então logramos êxito aí na abordagem e na apreensão de 2 adolescentes e de 2 adolescentes aproximadamente 15 a 17 anos e que estariam de certa forma envolvidos na morte do Clóvis. O objetivo da operação que foi feito ontem em Tubarão com o apoio da DIC de Tubarão era acautelar os aparelhos celulares desses adolescentes, né, que residem naquela região do Recife, Comasa, de Tubarão, no intuito que não apagassem ainda mais provas a respeito desses fatos, já que o fato era, né, quase uma missão impossível de ser investigado, já que se torna muito difícil um cadáver no meio de uma praia, numa madrugada, sem qualquer tipo de testemunha, sem qualquer tipo de informação. Mas diante das provas que já haviam sido coletadas e dos últimos passos que o Clóvis já tinha dado antes de ser encontrado e que já havia sido demonstrado pela investigação, né, da Divisão de Investigação aqui de Laguna, a DIC de Laguna, os adolescentes, diante aí desse conjunto aí de provas que se mostrou para eles, eles acabaram confessando os fatos e aí confidenciando os pormenores dessa prática delitiva, né, desse ato infracional por eles cometido. Eles se encontram apreendidos, né, aqui na sede aqui do Complexo de Polícia Civil aqui de Laguna. Foi representado com auxílio da DPCAM de Laguna pela internação provisória deles e por uma medida enérgica, né, com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se mostraram bem solícitos com a causa. Ontem mesmo foi uma audiência de apresentação e foi decretada então a internação provisória dos 2. São 2 adolescentes? São 2 adolescentes. 2 masculinos? 2 masculinos de 17 anos. Mas até então tinha mais 2 moças nesse caso? Elas estavam juntas, são casais na verdade, né? Ah, tá. Mas ela não. Estavam de 2. Qual idade? Delegado Antônio Rodrigues do Unisul TV, uma pergunta, prazer em conhecê-lo. Prazer. Né, parabéns pela tão rápida elucidação. Mas como é que 2 adolescentes, segundo informações que eu fui até o Instituto Médico Legal, na condição de liberar o corpo, como é que 2 adolescentes de 17 anos matam né, porque o Clóvis, no caso, Muquirana para nós, né, era gordo, era uma pessoa pesada, difícil de lidar. E segundo informações lá do Instituto Médico Legal, ele morreu a soco, a mão, foi a cacetada mesmo, a porrada, vamos dizer, né, no gíria. Certo. Como é que 2 adolescentes conseguem isso? Certo. O senhor quer saber como é que foi o modus que eles empregaram? Exatamente. Certo. Eles estavam transitando aqui na região de Laguna. O Clóvis foi visto no Rei da Caipirosca, ali na frente do Destaque Lanches, enfim.
e os dois casais com o Clóvis estaria junto no carro. O Clóvis, segundo os adolescentes, estaria um pouco alterado em razão do uso de droga, então ele teria passado daquele estado de alucinação a xingá-los, a falar que deixaria-os a pé, enfim, a comentar os mais diversos tipos de impropério para os adolescentes que já ostentavam diversos registros criminais, né, em relação a atos infracionais, a crimes contra a vida, armas, enfim. São adolescentes que residem na passagem que de forma direta ou indireta estão envolvidos no tráfico de drogas daquela localidade. Então eles nos apresentaram que quando o Clóvis passou nas proximidades do Tourist do Iró, diante desse estado dele um pouco mais alterado, ele quase colidiu no carro, então eles resolveram, enfim, não sei o que passou na cabeça deles, mas dar um fim. Então eles simularam, né, o Clóvis estava muito alterado, eles convidaram todos a consumirem drogas na região da Praia do Gil, que foi aceito pelo condutor, mas na verdade essa versão e essa oferta desse consumo de drogas foi uma tentativa de convencê-lo a ir então até a Praia do Gil com eles. Quando eles chegaram na Praia do Gil, eles estacionaram o carro de frente para a água, né? Um deles simulou então que iria pegar uma pedra de crack para que eles fossem fumar, e diante desse fato o outro já veio com uma camiseta por trás do rosto dele, asfixiou e tentou enforcar, e esse outro que estava do lado então começou a dar bastante golpes de socos e chutes na região da cabeça. Ele começou a golpear do lado do caroneiro, ele saiu e continuou golpeando com soco e com chute do lado, já em pé, do lado do motorista. Percebendo que o Clóvis já estaria desacordado, que provavelmente já teria sido morto, porque todos os golpes foram na região da cabeça, então eles pegaram um fio e um cabo de TV que era utilizado, que possuía no carro do Clóvis, amarraram braços, amarraram pernas e então tiveram pensaram, né, de colocá-lo no porta-mala para, enfim, ocultar o seu cadáver, né? Nas palavras deles, a intenção era levar lá para a Praia do Farol. Então eles colocaram, né, ele já amarrado no porta-malas do veículo, mas aí pensaram melhor e perceberam que poderiam ser flagrados com o cadáver no porta-mala. Então eles mudaram de ideia, eles deram a volta, o porta-malas estava aberto já com o Clóvis dentro, então eles deram a volta com o carro, agora em direção às dunas da Praia do Gil. Eles engataram a marcha ré, aceleraram o carro com bastante velocidade, perto da água eles já frearam então. Então o cadáver do Clóvis acabou atingindo ali, indo, né, até a água ali que se alastrava ali. Eles saíram do carro então e com o apoio das mãos, das pernas que já estariam amarradas, eles arremessaram o Clóvis ali naquelas primeiras ondas ali da Praia do Gil, e acabaram fugindo então para Tubarão. Quer dizer que o entendimento e a perícia médica foi traumatismo craniano, que foi confirmado por eles. E na realidade então ele já estaria morto. Sim. Não precisou morrer afogado. Não, na verdade, em virtude, acredito eu, que um dos adolescentes confidenciou que não deu só soco, mas também deu chute com a sola do pé no rosto do Clóvis. E acreditamos que tenha sido então a forma que ele tenha sido morto e que tenha sido a hábil, enfim, a causar o traumatismo craniano no rosto dele. Ele desacordou, amarraram, colocaram no porta-mala e depois fizeram esse meio semicírculo em direção às dunas, até que por fim o jogaram aí na... E o que fazia esse fio dentro do carro? Era um fio... Não tiveram na casa dele? Não tiveram. Na verdade é um fio, o carro do Clóvis era um carro que já estava num estado avançado de deterioração, e possuía bastante objetos no seu interior, eram fios do próprio Clóvis que tinha no porta-mala. Ainda hoje existem diversos objetos lá, ele me parecia uma pessoa que, né, não jogava as coisas fora, então tinha não só fio, como os diversos instrumentos que, para fazer o mal, poderiam ter sido utilizados para a morte dele. Doutor, já na madrugada, no caso, você vê assim, madrugada do dia 7? Sim, na verdade... Esses dois casais e o Clóvis, eles saíram de Tubarão por volta das 10h30 da noite, abasteceram o carro no posto Disney. As imagens de monitoramento flagraram o Clóvis e na companhia dessas pessoas, eles abasteceram com R$40 e eles vieram para a Laguna. Segundo os adolescentes, e um dos adolescentes é responsável pelo tráfico de drogas na região do Recife, o Clóvis, infelizmente, ele tinha o hábito de empenhar o veículo como uma contraprestação de receber drogas, já que, nas palavras dele, já não possuía tanto dinheiro para, infelizmente, tratar dessa dependência química, enfim. E naquela noite não foi diferente. Ele acabou dando o carro, emprestando o carro para que todos, então, andassem com o carro em Laguna, até que eles,
teriam deixado o Clóvis, então, certo momento na frente do destaque para ficar andando com esse carro no Mar Grosso, enfim, 2 casais de adolescentes, até que por fim o encontraram e o levaram. Quando o levaram é que ele apresentou esse comportamento um pouco mais agressivo, nas palavras dele, diante dessa alteração dele, em virtude, segundo eles, do uso das drogas, e eles perderam a paciência então e de uma forma planejada, de certa forma, foi ocasional, porque tiveram essa intenção aqui em Laguna, mas diante daquela situação, então eles perderam a paciência e o levaram até a Praia do Gi e infelizmente o mataram como mataram. Delegado, isso por volta de que horas, delegado? Por volta o homicídio? Isso. Entre as 3 e as 5 da manhã. Reginaldo, Rádio Cidade. Se fossem adultos, seriam ou homicídio ou latrocínio, talvez, não, pelo furto do carro. Não, como é que fica não. com o adolescente? Independente de ser adulto ou ser adolescente, os fatos que estão sendo imputados, a capitulação jurídica é a mesma. Tá? Não foi encarado como um latrocínio, porque o objetivo, o evento morte não foi praticado com o específico fim da subtração do veículo. O evento morte foi praticado com a finalidade de matar realmente. Estão sendo praticados, estão sendo encarados como homicídio qualificado mediante motivo torpe, sem qualquer motivo repugnante, mataram a vítima e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, já que o Clóvis foi surpreendido com essa camiseta e posteriormente com os golpes de soco. Uma tentativa de ocultação de cadáver, já que ao arremessá-lo dentro da água a intenção deles era despistar, enfim, apagar as provas existentes, e aí por fim o furto qualificado mediante concurso de pessoas. São atos infracionais que estão sendo imputados a eles. O senhor mencionou que as meninas também estavam no carro. Certo. No momento dos fatos, elas já antevendo o que poderiam ser feito, alegaram que foram para os escombros da areia no intuito de urinar. Elas não participaram propriamente da execução, enfim, da fuga propriamente dita, e foram então ouvidas como informantes. A vontade partiu dos homens ali daquela situação. Doutor, uma informação. Em quanto tempo durou essa agressão? Eles conseguem identificar? Foi rápido, na verdade foi rápido. Assim, todos no carro estavam bem alterados, com não só a vítima, mas os adolescentes também fizeram uso de drogas, enfim. Então o levaram para a praia, enfim, deram golpes, mas golpes rápidos até para não serem surpreendidos com outros veículos que ali passavam, Muito embora seja praia, mas verão, E depois do que aconteceu, vocês sabem o trajeto? Sim. Vocês fizeram até deixar o carro com Sim. eles? Eles saíram então aqui do município de Laguna, eles rumaram a casa de um deles. Eles tentaram esconder o carro na casa de uma tia e permaneceram a noite na casa de outra pessoa. Passou aquela situação, de manhã cedo os noticiários já informaram que o Clóvis teria sido morto, eles então passaram a tentar esconder o carro à tarde, A DIC de Laguna ficou o dia inteiro em Tubarão porque começaram a aportar diversas informações que alguns indivíduos já do bairro Passagem, Comasa, Recife, estariam tentando desovar, Estariam tentando desovar esse veículo na região lá do Morro da Antena. A nossa tentativa era fazer essa abordagem para colocá-los ainda mais próximo ao momento dos fatos, e dificultar uma versão evasiva que posteriormente seria dada. Não conseguimos, eles conseguiram ocultar o carro no Morro da Antena, mas assim que ocultaram, então, foi acionado a Polícia Militar, o PPT esteve no local e já estávamos então naquela região do Andrino, Recife, já sabendo que esse carro estaria lá e já arrumamos até o local e fizemos a formal apreensão. Foi feita perícia papiloscópica no carro também, o perito Sombrio fez, recolheu digitais e estamos à espera de confrontação. Tubarão tem câmeras por praticamente toda a cidade. Vocês fizeram um tipo de resgate desse... Na verdade foram analisadas e requisitadas mais de 15 imagens de estabelecimentos, não só de Tubarão. A DIC tinha até então 3 linhas de investigação e 3 delas se mostravam muito robustas. Então, na verdade, as imagens de monitoramento foram requisitadas para sustentar as 3 versões. Foi um trabalho bem árduo, que durou quase 18 horas ao dia por dia da semana, nesses 4 dias. Mas, enfim, finalmente conseguimos montar esse quebra-cabeça. Em relação ao consumo das drogas, seria crack, no caso? Cocaína e crack. O delegado, isso pode ser considerado um crime premeditado? Eu não considero um crime premeditado. Eles saíram de Tubarão não com a intenção de matar o Clóvis. Mas a partir do momento que... Sim, mas a premeditação pressupõe um planejamento bem prévio. Me parece que foi uma situação mais ocasional, não suportaram aqueles xingamentos e então são adolescentes infratores, já registram, ostentam registros criminais por práticas análogas a que a gente está apurando hoje. Enfim, infelizmente...
tomaram essa atitude e levaram e ceifaram a vida dele da forma como foi ceifada, né? Você falou também que ele colocava o carro sempre Sim. em função da droga, tal, para usar a droga. É claro que esses adolescentes, eles podem até ter o tráfico, mas eles têm alguém por trás, né? Sim. Tem alguém Sim. maior por trás. Poderia ser queima também, ó, se ele não pagar, se ele não entregar o carro, Essa... não teria uma... Certo. Essa tese ela foi sustentada, né? A DIC aqui de Laguna, ela trabalhou com todas as teses possíveis e inimagináveis, né? Nós trabalhamos com 4 versões ao mesmo tempo. Essa situação foi nos trazida. Mas se fosse queima de arquivo, pelo menos da forma como nós nos deparamos nos casos, e em conversa com a DIC de Tubarão, não seria da forma como foi realizado. Casos de queima de arquivo, pelo menos até hoje, o que nós nos deparamos até hoje, são praticados de outra forma, são praticados tiro na nuca, execução, tal como ocorreu com o motorista do Uber que foi encontrado aqui em Laguna. Então aquela situação de golpeá-los com soco, chute e até uma tentativa de asfixia mediante aquela camiseta ali, nos pareceu que foi algo que surgiu ao acaso. Quero crer que se assim quisessem fazer já de forma planejada desde Tubarão, eles já teriam vindo armados, porque certamente possuem arma de fogo em Tubarão. Doutor, um ponto importante, esses adolescentes, eles já têm um histórico de atos, né, delitos praticados. Por que eles não estavam, digamos, guardados, né? Na verdade, por conta da legislação, né? Eles eles praticam esses atos infracionais. A legislação, de certa forma, em relação à infância e juventude é um tanto quanto branda. Não podem permanecer reclusos ou durante o cumprimento de medida socioeducativa por muito tempo, né? E é o que a polícia mais se depara, né? Mas eles já têm um histórico com registros? Sim, um dos adolescentes é natural do município de Criciúma, envolvido com práticas semelhantes, seja tentativa de homicídio, seja tráfico de drogas, e recentemente teria vindo ao município de Tubarão com a mãe. Segundo eles teriam tentado começar uma nova vida ou algo nesse sentido, mas, né, não conseguiram assim ficar por muito tempo. Doutor, eles estão sobre a história da justiça em que cidade, esses adolescentes? Eles estão aqui na delegacia. Delegacia. Foi decretado então a medida socioeducativa de internação dos adolescentes. Ontem à noite, como eu disse, de uma forma célere do Poder Judiciário e do Ministério Público. E hoje se está requisitando vagas aí para o CASEP para então destiná-los a alguns dos CASEPs aqui da região sul, né? Nesses casos, as medidas abrangem quanto tempo nesses casos? Vai depender do Poder Judiciário, né? Na verdade, é uma medida processual, né? Tem-se a partir de então um prazo de 45 dias para que se tenha um decreto, vamos dizer assim, condenatório, né? E se condenados forem, vai se aplicar uma medida socioeducativa que pode perdurar em tese até 3 anos de internação. Qual a idade dos adolescentes? 17 anos. Os dois, 17 anos. E elas estão fora? Elas foram ouvidas como informantes. Ficou constatado... Mas não foram coniventes? Mas elas talvez não tenham aderido à vontade. A mera conivência por si só não corresponde à prática de um crime, né? Uma delas está grávida, enfim. Elas comentaram até que elas não tinham o dever jurídico de impedir o resultado. Sabiam que talvez eles assim praticassem, mas elas simplesmente preferiram ir lá para os escombros para não ver nada e não impediram o resultado. Delegado, os próximos passos agora são o quê? Esperar essa análise das digitais e apurar... Na verdade, a operação de ontem foi deflagrada, inclusive, no intuito de até acautelar os aparelhos celulares deles, já que a gente já tinha informação de que eles iriam apagar, né? Foi, então, definido o afastamento do sigilo telefônico desses aparelhos de telefonia e tem bastante conteúdo probatório nos próprios aparelhos de telefone. Eles comentaram, planejaram tocar fogo no carro para apagar as impressões digitais. Então agora até a semana que vem vai ser formalizados esses laudos de praxe pela própria DIC e vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. Doutora, como é que foi a mobilização da sua equipe nesse sentido com os investigadores? Foi como é em todo e qualquer caso. Esse caso foi um caso que eu passei para alguns colegas na imprensa, um caso talvez tenha sido mais difícil com que a DIC de Laguna se deparou até hoje, como eu disse, um cadáver encontrado em meio à madrugada numa praia deserta, né?
mobilização ampla e integral com trabalhos que perduraram quase 18 horas por dia, segunda, terça, quarta, quinta, e ontem finalmente, com a graça de Deus, veio o desfecho positivo para repassar para os senhores. O senhor considera um momento que foi um momento determinante para se dar um encaminhamento da linha que desvendou o crime? Toda a linha de investigação, todas as 3 linhas que foram adotadas, elas tiveram, de certa forma, o mesmo peso. Todas elas se mostraram bem plausíveis. Nós tínhamos mais 2 linhas correndo em paralelo. Todas elas estavam sendo checadas da mesma forma. É uma luta contra o tempo, porque na verdade as diligências quase todas foram realizadas em Tubarão. Isso dificultou um pouco os trabalhos da DIC, que é de Laguna. Mas com uma dedicação ampla e integral da equipe, conseguiu-se então daí esse desfecho positivo, até porque ao esfriar dos fatos aí é muito difícil a comprovação desses casos, né? Os 2 adolescentes residem no bairro Passagem? Recife. O senhor mencionou que a polícia de Tubarão também auxiliou. Como é que se deu essa parceria? Na verdade, para o quesito investigação, a gente costuma falar no jargão da investigação, informação é vida, né? E na tentativa de não se esfriar esses fatos, enfim, nós conversamos com várias pessoas. Então nós contamos com a colaboração da Agência de Inteligência da Polícia Militar de Tubarão, as informações que eram repassadas. Nós verificamos informações que foram transmitidas de forma anônima à Central de Emergências da Polícia Militar também. Nós contamos com informações da Divisão de Investigação Criminal de Tubarão. A gente colhe essas informações, verifica o que tem de concreto, o que não é de concreto, para que a gente possa seguir a nossa linha de investigação, né? É tentado montar o quebra-cabeça com o que nos é trazido, mas toda e qualquer informação mostra-se muito relevante para o desfecho, né? Delegado, o MUC tinha lá umas kitnets, um apartamento alugado, e ele teria alugado para 2 ex-criminosos, ou criminosos, né, que acabaram saindo da prisão, esse cara não tem nada a ver com isso. Não, na verdade, sim, porque aquilo lá está meio que perigoso, há vizinhos ali preocupados. Na verdade, aventou-se essa era uma das linhas de investigação. Nós tínhamos 3 linhas de investigação. Uma foi a que teve o desfecho, né, que foi o mais plausível. Essa linha que teve o desfecho com esses adolescentes, ela ganhou um pouco mais de corpo, vamos dizer assim, porque nós conseguimos recuperar o aparelho de telefone celular do próprio Muquirana na própria terça-feira e também na região da Passagem Recife. O carro do Muquirana também estava transitando na Passagem Recife e foi abandonado do Morro da Antena. E essas informações davam conta dessas pessoas na Passagem Recife. Então essa informação, esses indícios apontaram de que os fatos teriam sido praticados por pessoas daquela localidade. Paralelamente tivemos essa informação de que o Clóvis teria discutido com um dos inquilinos, mas ouvimos quase todos os inquilinos daquela região, seja formal, seja informalmente, e conseguimos inclusive imagens de monitoramento após a discussão e oitivas de testemunhas que o encontraram em horário pós-discussão, o que levava a crer que não teria sido por conta desse inquilino. Da mesma forma, essa discussão com esse inquilino que se aventou-se ter sido um dos responsáveis deu-se por volta das 8 horas da noite. Mas 2, 3 horas da manhã nós conseguimos demonstrar que o Clóvis estava em Laguna, né? E sem gasolina no carro. E se ele voltasse para Tubarão, para alguém matar ele em Tubarão, provavelmente não iria ocultar o cadáver dele em meio à Praia do G. Ocultaria no Rio Tubarão. Então, diante desse cenário, foi uma tese que foi perdendo força. E a outra tese que acabamos também tentando apurar foi que o Clóvis, durante esse pouco espaço de tempo que teve ali nas proximidades do destaque, ele conversava muito com o Andarilho. Algumas pessoas puderam aventar que poderia ter sido ele, enfim, saíram juntos ou algo nesse sentido, da forma como foi, com socos, com chutes e tal, mas que não acreditamos, enfim, não poderia não saber dirigir, não teria razão para matar ou algo nesse sentido. A tese que mais ganhou espaço e mais ganhou corpo, vamos dizer assim, foi a tese que finalmente teve um desfecho positivo ontem à tarde. A fala dos 4, 2 homens e 2 mulheres adolescentes, tem algum tipo de discrepância ou todas elas se alinham numa... Inicialmente a toda evidência teve as suas discrepâncias e divergências, né? Mas entrevistas em separado, com interrogatórios em separado, conseguimos fazer convergir e todas foram bem convergentes. Um deles tentou, tentou se eximir um pouco, falando que não ajudou a asfixiar, não ajudou, enfim, ajudou a só tentar ocultar o cadáver em meio à praia, mas de pronto foi rechaçada pelos outros 3. Então a única tese um pouquinho divergente foi a de um deles, mas que diante do cenário que se apresentou era totalmente destoante, vamos dizer assim.
O que eles conversavam pelo celular? O senhor mencionou que já puderam... Medidas, né, a gente não finalizou essa investigação, talvez novas medidas sejam adotadas nos próximos dias, então eu prefiro não responder. Pode ter mais alguém envolvido, doutor? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender da análise. Doutor, a captação da imagem quando eles abasteceram o carro no posto de diesel, eu acho que foi crucial, né? Foi essencial. Na verdade, assim, nós conseguimos imagens, um exemplo. Nós conseguimos imagens do posto, salvo engano, é o Furnas, né, da Expedicionário com a Patrício Lima, ali em Tubarão. O Clóvis já estava com uma pessoa. O trajeto foi mais ou menos esse. Domingo, 2 da tarde, Clóvis estava com um inquilino no posto Furnas. 2h30, 3 horas, foi para o posto Disney. Deu as suas voltas na região do Campestre, enfim, voltou para casa no final de tarde, aliás, antes de ter voltado, foi ao hospital tentar visitar a sua mãe, foi impedido, enfim, causou um certo transtorno ali, foi lavrado um boletim pela Polícia Militar. Então esteve no hospital. Posteriormente, foi para sua casa, discutiu com o inquilino, em razão do não pagamento, enfim, o inquilino parece que estava cobrando uma benfeitoria que teria feito no imóvel, ele não queria pagar, enfim, teriam ameaçado, ele teria dito para esse inquilino então que ia pegar 2 homens na área verde para dar um susto nele. Aventou-se a possibilidade de ter sido esse inquilino. Ele foi para a área verde realmente e foi no bairro Campestre, na região dos Gaioleiros. Coincidências ou não, foi encontrada uma testemunha que inclusive deu um abraço nele naquela região do Campestre logo após a discussão dos inquilinos. Posteriormente ele foi no posto Disney às 10 da noite, 10, 10h30. E por fim, posteriormente, ele foi visto 2, 3 da manhã aqui em Laguna, no Rei da Caipirosca. Então foram os últimos passos que eles foram dados e só faltava, lógico, complementar com as versões possíveis, né? Por que fizeram, por que não fizeram, quem fez, enfim, e tentar conciliar esses últimos passos que foram dados. Muito trabalhoso, tá? Porque ele é uma pessoa que no domingo ele andou de carro o dia inteiro, vamos dizer assim, e conversou com muita gente. Então isso, de certa forma, não prejudicou, mas retardou um pouco, porque é dificultoso para uma equipe com 4 investigadores, um escrivão e eu, conseguimos fazer essas diligências, né? E onde os adolescentes encontraram? Aonde eles encontraram? Encontraram, depois que saiu do destaque, que era Eles buscaram ele no destaque. Mas quando abasteceram no posto de diesel, os adolescentes já estavam com ele? Sim. Um dos pagou uns R$40, deram volta no Mar Grosso, transitaram com esse carro diversas vezes no Mar Grosso, certo momento parou, um deles ficou perto do Rei da Caipirosca, aliás, minto, o Muquirana ficou perto do Rei da Caipirosca, um deles ainda parece que saiu e comprou as cervejas, voltaram, e nesse momento os 2 casais que ficaram andando pela orla do Mar Grosso, talvez usando drogas, enfim, até que certo momento voltaram, buscaram ele e foram dar mais algumas voltas. Há informações de que eles passaram em vários pontos de tráfico nessa cidade para tentar comprar alguma droga, até que já por volta das 3, 4h30 da manhã, então tiveram, né, diante desse prévio desacerto, desentendimento, essa intenção deliberada de levá-lo até a Praia do Gi e infelizmente matá-lo. O senhor se dá por satisfeito ou ainda há algo que investigar? Sempre há o que investigar, mas a investigação está quase que 100% conclusa.